Faze como Daniel. O que fez Daniel? Meu irmão procura ser tal qual Daniel, com resolução lutar, vencer o mal cruel. Faze como Daniel, servo eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Não se turbe o coração, deixa a timidez, muitos males cairão perante a intrepidez. Faze como Daniel, serve o eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Para o crente no Senhor, há nas trevas luz. Ele avança sem temor, em nome de Jesus. Faze como Daniel, serve o eterno Deus, entre os infiéis fiel, marcha para os céus. Amém. Vamos fazer como Daniel, ele serviu o eterno Deus. Sirvamos a Deus e vamos pedir isso também em forma de música em espanhol. Hazme un siervo. Hazme tu siervo, humilde y fiel, que ayude a todos con tu amor. Sea el ruego de mi corazón. Hazme tu siervo, quiero escucharte y obedecerte, Senhor. Amém. Amém. Aqueles que podem, vamos nos colocar de joelhos para uma palavra de oração. Pai amado que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Muito obrigado, Senhor, por mais um sábado, por podermos estar na tua presença, pelo sol que brilha lá fora, pelo calor, Senhor, pela primavera que desperta. Muito obrigado por essas bênçãos. Muito obrigado por nos conceder vida, saúde, força para estarmos aqui hoje também. Hoje o tema é sobre saúde. Senhor, nós queremos ser servos teus. Faz-nos teus servos, humildes para ouvirmos a tua palavra, humildes para aprendermos o que o Senhor quer nos ensinar hoje. Prepara o nosso coração, a nossa mente para recebermos a tua palavra. Abençoa-nos, Senhor.
E te pedimos também que possa falar ao coração de cada um de nós através do Santo Espírito, nos transformando, e possa também estar com aqueles que não puderem estar presentes hoje, com aquelas pessoas que estão se conectando de forma online. Que o Senhor possa abençoar a cada um e ajudar cada um em suas dificuldades. É isso que nós te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Vamos ver neste momento Provai e Vede. Las bendiciones van mucho más allá de los bienes materiales. Aquí en Natuvale nos preocupamos de que todos los colaboradores tengan tiempo para Dios. Trabajar en un ambiente donde el liderazgo es cristiano es algo transformador. Sabemos que este trabajo también es nuestra misión. Probad y ved, historias de fe y fidelidad. El valor de la palabra. Mi nombre es José González Vispo. Nací en el Valle del Jequitinhonha, una de las regiones más necesitadas de Brasil. Mi mayor temor cuando era niño era que mi padre nos entregara a otra familia para que nos criara. Pero a pesar de todas las dificultades, mi padre se las arregló para criar a sus hijos, manteniéndose fiel a Dios. La mayor inversión que hacemos es ser fieles. No porque a partir de nuestra fidelidad Dios nos vaya a devolver favores. Nada de eso. El diezmo no es nuestro, el diezmo es de Dios. Y ofrendar es un acto de desprendimiento. Cuando doy ofrendas, dejo de apegarme a las cosas materiales. Desde que mis padres abrieron su primer negocio, una pequeña tienda de productos naturales, se propusieron comenzar el día con un momento de culto junto con los empleados. Y ese propósito sigue firme hasta hoy. Independientemente de lo que suceda, quienes trabajan con nosotros tienen la oportunidad de comenzar el día con una meditación, una oración con una palabra de fe y esperanza. Trabajar en un ambiente donde el liderazgo es cristiano y la cultura organizacional de la empresa pone a Dios en primer lugar es algo transformador. Puedes tener muchos recursos, como dinero, alta tecnología, empleados súper talentosos, pero si Dios no está en el centro, guiando la toma de decisiones y cada paso que damos, las cosas no fluyen como deberían. La fidelidad es algo tan serio para mi padre que no solo diezma como persona física, sino que devolvemos el diezmo de todas las ganancias de la empresa. La empresa lleva más de 27 años en funcionamiento. Actualmente, contamos con 75 empleados que trabajan con nosotros. Sabemos que este trabajo también es nuestra misión. Las bendiciones van mucho más allá de los bienes materiales. Recientemente, nuestra familia pasó por una gran prueba. Betty, mi esposa, que ha luchado a mi lado escribiendo la historia de nuestra familia, fue diagnosticada con cáncer. No es fácil escuchar a un médico decir, tienes cáncer, pero siempre confié en que Dios estaría al mando sin importar lo que sucediera. Durante el tratamiento, familiares, hermanos en la fe, amigos y amigos de amigos míos que ni siquiera conocía, oraron para que Dios hiciera su voluntad en mi vida. Dios restauró mi salud. Sigo bajo supervisión médica, pero puedo decir que estoy libre de cáncer. Las obras de Dios no tienen explicación. Cuando hacemos las cosas con el corazón agradecido, no por interés, el resultado llega en forma natural. Dios nos ha dado infinitamente más de lo que yo podía imaginar. Lo que hago es poner todo a su disposición.
Y lo digo con toda sinceridad, abrir las puertas de la empresa a Jesús es abrir las puertas del cielo a las personas. Adoramos a un Dios bondadoso. Probad y ved. Ha llegado el momento para que adoremos juntos a través de los diezmos y de las ofrendas. Quero devolver, quero entregar tudo, enfim, de coração. Esse é o meu louvor, minha gratidão. Quero ofertar e devolver. Oremos. Gracias, Señor, por este día maravilloso que nos has dado, lleno de luz. Gracias porque nos permitiste venir aquí a adorar tu santo nombre, Señor. Permite que tu palabra pueda penetrar en nosotros como una espada de dos filos para que podamos servirte, Señor, de corazón, con amor, Señor. Gracias por estas ofrendas, Señor, que puedan ayudar a otros. Y gracias por todo, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Gestillt meine Sehnsucht, mit Frieden gefüllt. Nun bin ich hier, dein Lebenshauch baut mich auf, berührt meine Seele, deine Farben der Freude stehen schon bereit. Guter Vater, gestalte meine Zeit. Himmlischer Vater, gestalte meine Zeit. Guter Vater im Himmel, du achtest auf mich, du erfüllst mich mit jubelnder Freude. Bei dir liebe ich auf mein
Obrigado, Cristina. Estou muito feliz de ver vocês aqui hoje. Que Deus abençoe a cada um e que saiamos daqui melhores do que chegamos. Já chegamos bem, né? Que saiamos melhores ainda, né? Pela graça de Deus. Eu tenho duas coisinhas rápidas para falar, porque o nosso tempo é curto. Vocês lembram do que está escrito em Atos capítulo 20? Alguém lembra? Atos capítulo 20? Atos capítulo 20 fala que Paulo chegou em Troade e eles estavam tão felizes, tanto Paulo quanto os irmãos de Troade estavam tão felizes que eles se reuniram no aposento superior de uma casa para poderem conversar. E Paulo falou até meia-noite, porque no outro dia ele ia viajar, ele ia embora. O interesse deles era tão grande, a vontade deles de ouvirem Paulo falando era tão grande, que eles ficaram até meia-noite. Bem, nós não vamos ficar até meia-noite aqui. Mas nós temos duas palestras. A primeira, com o tema intestino. A importância do intestino. Essa palestra vai durar um período, depois nós vamos ter uma segunda palestra. Entre uma e outra, nós vamos ter 10 minutos de intervalo, ok? E aí nós passamos para a segunda palestra. Não se preocupem, nós não vamos ficar até meia-noite aqui, tá bom? Mas aproveitem o máximo, porque são temas muitíssimo importantes. A segunda coisa que eu queria falar para vocês se encontra em Provérbios. Vou ler para vocês. Meu filho, escute o que digo a você, preste atenção às minhas palavras, nunca as perca de vista, guarde-as no fundo do seu coração. Pois são vida para quem as encontra e saúde para todo o seu ser, para todo o seu corpo. Que relação existe entre mente e corpo? Que relação existe entre a palavra de Deus e saúde do corpo? Existe alguma relação? Vamos saber hoje. Eu gostaria de convidar o William para que assuma a sua posição e, nesse momento então, vamos aproveitar o tema, a princípio, intestino. Boa tarde a todos. Antes da gente prosseguir com as palestras, enquanto eu estou ligando aqui o computador, para quem não esteve ontem na palestra, eu vou fazer um pequeno resumo do que a gente viu ontem. Ontem o tema foi a origem das doenças. Então, eu falei de forma generalizada qual a origem das doenças, o que faz com que você adoeça, né? E aí, existem dois sistemas que estão interligados, o sistema digestivo e o sistema nervoso. A palestra agora vai falar sobre o sistema digestivo, tá? Como que o sistema digestivo adoecido interfere na sua saúde em geral. Então, o que a gente viu ontem foi... a pergunta de ontem foi: por que as pessoas fazem aparentemente tudo certo, tomam remédios, fazem consulta médica, aparentemente se alimentam bem, mas ainda assim continuam doentes? E a gente encontrou uma resposta, né, que é o sistema médico convencional. Ele usa a forma de tratar as doenças convencionais, a lógica por trás, para doenças comuns. Então, o sistema convencional ele se baseia na emergência, né? Então, não é que o sistema médico convencional seja inútil, mas é importante. Se você quebrar um braço, você precisa
ir para o médico. Se você precisar de uma cirurgia, você vai para o hospital, né? Só que eles tentam aplicar essa mesma lógica para doenças crônicas, né? Doenças intestinais, resfriado e por aí vai. Nós vimos também que existem 4 gatilhos. Então, existem, por exemplo, sintomas, né, que é o que o sistema convencional está acostumado a fazer. Então, por exemplo, se você pega um resfriado, você vai no médico, pede um atestado, ele vai receitar o quê para você? Um chá, por exemplo, né? Ibuprofeno, né? O que aquilo vai fazer? Ele vai só excluir o sintoma, mas não vai excluir a causa. Para vocês entenderem, sintoma não é doença. Sintoma é só um alarme de algo mais grave por trás, né? Imagine, por exemplo, aqui, foi o exemplo que eu dei ontem, uma casa pegando fogo. Essa casa tem alarme. Se a casa começa a pegar fogo, o alarme soa, você faz o quê? Você vai lá e só desliga o alarme? Apaga o fogo, né? Com as doenças funciona da mesma forma. O alarme é o sintoma. O fogo é a causa raiz. Então, você não tem que só desligar o alarme, você tem que ir atrás da causa, apagar o fogo. E é isso que o sistema convencional não faz. Ele só desliga o alarme, sempre. Só que o alarme vai continuar soando sempre. Uma hora ele vai voltar de novo. E a questão do sintoma é que quanto mais você suprime o sintoma, mais forte ele volta. E às vezes ele não volta sozinho, ele sempre traz companhia. Ou seja, você pode começar com um sintoma, daqui a alguns meses você já tem 2 sintomas, daqui a alguns anos você tem 3, 4, até chegar num caso complicado ou, na pior das hipóteses, levar à morte. Então, quais são os 4 gatilhos principais que a gente viu ontem? A primeira causa raiz, né? Os 4 gatilhos. Inflamação crônica, tá? Disbiose intestinal. Para quem não sabe o que é disbiose intestinal, o nosso intestino é povoado por cerca de 100 trilhões de bactérias, tá? Muita gente tem uma ideia de que bactéria, acha que bactéria tem é algo negativo, tá? Existem bactérias boas e bactérias ruins. Então, quando a gente está falando de microbiota intestinal, a gente está falando de bactérias boas. Então, quando falta um equilíbrio quando o intestino ele sai daquele equilíbrio, então a gente fala de disbiose, é um desequilíbrio na flora intestinal, tá? Esse é o segundo gatilho. O terceiro é estresse crônico. Estresse crônico é quando o seu corpo está constantemente sobre estresse. E a quarta causa é uma alimentação desregrada, consumo de alimentos hiperprocessados. A gente também viu, eu já expliquei para vocês, sintomas não são inimigos, tá? São só uma forma de alertar para algo mais grave, tá? Então, o sintoma vai indicar você para a causa real. E a gente finalizou, né, mostrando que o intestino ele é responsável por 70% do sistema imune, ou seja, 70% do sistema imune se origina ali do intestino. E 90% da serotonina é produzido no intestino. A gente vai ver isso aqui hoje de novo. Então, esse foi um resumo do resumo resumido de ontem. E a gente vai entrar na palestra agora sobre o intestino. Antes de a gente começar, vamos fazer uma oração rapidinho. Querido Jesus, agora vamos ver sobre o intestino, o que leva ele a adoecer e como uma mudança de hábito de vida pode nos levar também à mudança de rumo na nossa saúde. Ilumine nossa mente, nos ajude a entender o que vai ser dito aqui. Também esteja comigo agora ao apresentar e que as pessoas
que aqui estão sejam abençoadas com as informações que vão ser passadas aqui. Isso é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ok. Então, o intestino ele é uma fábrica de neurotransmissores. Tá? O que são neurotransmissores? Neurotransmissores são sinais químicos que os neurônios usam para se comunicar um com o outro. Né? Então, imagine, por exemplo, uma rede elétrica. Só que o sistema nervoso, essa rede elétrica, ela não funciona com uma fiação ligando de um ponto a outro. Então, por exemplo, um ponto quer mandar uma mensagem para outro ponto. Aí ele usa neurotransmissores. Então, o neurotransmissor vai pegar aquela mensagem, vai viajar por aquele espaço que é chamado de sinapse e vai levar essa mensagem para o outro ponto. Tá? Esses são neurotransmissores. Então, existem alguns tipos de neurotransmissores e cada um é responsável por alguma coisa diferente. Então, temos a serotonina, 90% dela é produzida no intestino. A dopamina, 50% produzida também no intestino. O GABA e o CSFA. Então, o intestino está em constante comunicação com o cérebro. Esse 9x1 aqui quer dizer o seguinte, né? Nós temos fibras aferentes e fibra eferente. O que isso quer dizer? As aferentes, elas imaginem como se fosse como é que fala glasfasa em português? Imagine fibra ótica. É como se fosse uma fibra ótica que vai levar a informação de um ponto a outro. Então, as fibras aferentes, elas são responsáveis pela comunicação do intestino com o cérebro. Então, quer dizer que as fibras aferentes são responsáveis pela sensação, tá? A sensibilidade. Então, o que você sente, isso quer dizer, as fibras aferentes estão mandando essa mensagem, fazendo comunicação. Tá? Então, é responsável pelo que você sente. As fibras eferentes, elas mandam sinal de movimento. Então, se você movimentar, por exemplo, os dedos, a mão, quer dizer, o cérebro está se comunicando com aquele órgão. Né? Então, ele está dando uma ordem de movimento. Tá? Então, aferentes é para sensação, sensibilidade, eferentes para movimento. Então, 9x1 quer dizer que o intestino se comunica muito mais com o cérebro do que o cérebro com o intestino. Tá? Então, o intestino ele envia 9 vezes mais sinais ao cérebro do que ele recebe de volta. Né? Então, o intestino tem papel ativo e não passivo na regulação emocional. Tratar a mente sem tratar do intestino é ignorar a maior parte do diálogo. Então, os dois funcionam em conjunto. Você não tem como tratar a mente sem tratar o intestino e nem tratar o intestino sem tratar também a mente. Então, os dois andam juntos. Tá? O intestino inflamado ele vai literalmente contaminar a sua cognição. Então, aqui vamos para os neurotransmissores. Tá? 90% da serotonina é produzida no intestino. Pelo que a serotonina é responsável? Ela é responsável pelo humor, pelo sono, pelo apetite, seu ritmo intestinal e a resposta à dor. Agora, imagine aqui comigo. Se 90% da serotonina é produzida no intestino, e se o intestino está comprometido, está inflamado, o que você acha que vai acontecer? Você acha que o intestino vai produzir esses 90% aqui? Não. Ou seja, o intestino vai afetar de que forma? Vai afetar o seu humor, vai afetar o seu sono, vai afetar o seu apetite, seu ritmo intestinal, resposta à dor. Isso é só uma parte. Imagine um dano. Agora vamos para a dopamina, outro neurotransmissor. 50% da dopamina é produzida também no intestino. Então, a dopamina é responsável pela motivação,
pelo prazer, foco e controle motor. Ou seja, se o seu intestino está comprometido, metade da dopamina no seu corpo, né, não vai ser produzido. Então, vai afetar a sua motivação, aquela falta de motivação que você tem, sabe? Então, eu vou ter sem vontade de fazer o que eu preciso fazer. Prazer, você vai perder prazer nas coisas. Falta de foco, né? E vai perder parte do controle motor. O interessante é que a dopamina, né, assim como os outros neurotransmissores, elas são, para serem produzidas, elas precisam de certos tipos de bactérias. Tá? Então, esse é um tipo de bactéria. Eu não vou ficar lendo do nome das bactérias, porque são milhões de bactérias e cada um tem um nome diferente. Tá? Mas essa bactéria aqui, a Staphylococcus, ela converte o L-Dopa em dopamina. L-Dopa é um precursor da dopamina. O que produz esse precursor da dopamina, o L-Dopa? É a tirosina. Tirosina é um aminoácido. Para quem não sabe o que é aminoácido, aminoácidos são... todo mundo sabe o que é proteína, né? Então, a proteína ela é composta de vários aminoácidos. Então, a gente tem aminoácidos essenciais, aminoácidos não essenciais. Aminoácidos essenciais são aminoácidos que o corpo não produz. São aminoácidos que são adquiridos através da alimentação. Tá? E aminoácidos não essenciais são aminoácidos que o próprio corpo produz. Tá? Só para vocês terem uma ideia do que são aminoácidos. Então, quando a proteína ela é digerida, ela é quebrada pelas enzimas e ela é transformada em aminoácidos. Então, são tijolinhos. A proteína vem como uma estrutura inteira e, quando ela é desconstruída ali, sobram os aminoácidos. Tá? Ok. O GABA ele é responsável pela calma, pelo controle de ansiedade e pela regulação neural. Tá? Então, aqui estão as bactérias também responsáveis para a sintetização desse neurotransmissor. E, por último, temos os SCFAs. Né? Butirato é um tipo de ácido graxo. Tá? Esse neurotransmissor é responsável por proteger a barreira hematoencefálica, ele é anti-inflamatório e é responsável pela energia neural. O que é a barreira hematoencefálica? Ontem a gente falou que o intestino tem uma barreira de proteção. Tá? Então, quando você ouvir falar que alguém tem intestino permeável ou leaky gut, isso quer dizer que aquela barreira está comprometida. Ou seja, é um conjunto de células que estão bem apertadas, né, e elas controlam o que vai passar por aquela barreira, que dá acesso direto à corrente sanguínea. Tá? Então, quando o intestino está saudável, ele não vai deixar que qualquer coisa passe por aquela barreira. Então, só vai passar o que é essencial. Minerais, aminoácidos, vitaminas, por aí vai. O cérebro também tem uma barreira de proteção. Tá? E essa barreira também pode ser comprometida. Então, quando essa barreira está saudável, não é qualquer coisa que passa pelo cérebro. Tá? Então, são muros de contenção para o que vai passar para a corrente sanguínea. Se um está comprometido, isso também pode comprometer o outro. Então, se a barreira intestinal está comprometida, pode também levar a barreira cerebral a se comprometer. Disbiose. O que é disbiose? Então, como eu já expliquei para vocês, disbiose quer dizer a flora intestinal está fora de perder o controle, tá? O equilíbrio. Então, quando você está com disbiose, o que acontece? A produção de serotonina cai, o seu humor fica instável, você vai sofrer com insônia, compulsão alimentar, sabe aquela compulsão, aquela vontade de comer uma besteirinha ou açúcar em excesso, você não sabe de onde está vindo? Pode ser, geralmente, a causa daqui.
a queda na produção de serotonina. E o intestino desregulado. Com a disbiose, a dopamina também cai, falta motivação, você tem dificuldade de focar, falta de prazer, né, anedônia e fadiga mental. E se o GABA cai, você também vai sofrer com ansiedade, um aumento da ansiedade, uma hiperexcitação neural, dificuldade de relaxar, então você está em constante alerta, tá? E em casos mais graves, até epilepsia. Tem outro ponto que eu esqueci de colocar no slide, mas o que está faltando aqui é o SCFAs, né? Quando a produção desses neurotransmissores também cai, o que acontece? A barreira hematoencefálica, né, a barreira que protege o cérebro, né, ela fica vulnerável. Então, se a produção do SCFA cai, isso vai comprometer a barreira cerebral. Tá? Então, ela vai ficar vulnerável e você pode sofrer com uma neuroinflamação ou névoa mental. 70% do sistema imune vive no intestino. Ou seja, se o seu intestino está comprometido, o seu sistema imune também vai estar comprometido. Por quê? As células imunes, elas conseguem reconhecer quem é amigo e quem é inimigo. Tá? Então, quando o intestino está saudável, ela consegue reconhecer. Ah, esse aqui é amigo, esse aqui é inimigo. Se é inimigo, eles vão atacar. Se é amigo, deixa passar. Tá? Então, no intestino saudável, a inflamação é ativada, tá? E desativada no momento certo. Inflamação tem uma conotação negativa, mas a inflamação em si não é negativo. A inflamação é, em certa parte, necessária. Por exemplo, se você sofre um corte, um arranhão, o primeiro processo é a inflamação. Ele vai ajudar na reconstrução daquela parte danificada. Tá? E aí, depois que aquele processo terminar, aí desinflama. Então, num corpo saudável, é normal. Você vai sofrer inflamação, depois desinflama, volta ao normal. Agora, inflamação crônica quer dizer o quê? A inflamação é ligada e não desliga nunca mais. Ou seja, você fica num estado constante de inflamação. O pior é a inflamação silenciosa, porque você não sente nada, você não vê, geralmente não mostra em exames médicos, ou seja, você está lidando com um fantasma que está te destruindo silenciosamente. Quando o intestino está saudável, a barreira intestinal ela fica íntegra, né? Então, não é qualquer coisa que passa, né? E as toxinas ficam do lado de fora. Os neurotransmissores SCFAs, eles treinam os linfócitos reguladores e a resposta imune fica proporcional e precisa. Agora, se você está com disbiose, o que acontece? As células imunes elas entram em estado de alarme permanente, tá? Então, qualquer coisa pode ser inimigo, inclusive o que não é perigoso. Tá? A inflamação, você vai sofrer com a inflamação crônica de baixo grau, é o que eu acabei de falar, é um fantasma silencioso te destruindo, sem você perceber. Né? E leaky gut, né? Que é a barreira intestinal fica comprometida. Então, quando ela está comprometida, o que vai acontecer? Toxinas vão entrar no sangue, né? Isso vai ativar o sistema imune, né? E aí, a partir daí, podem surgir doenças autoimunes, né? Doenças crônicas. E doenças autoimunes quer dizer que seu sistema se auto-ataca, ou seja, o corpo ataca a si próprio. Tá? Então, existem vários tipos de doença autoimune. Tá? E existe aí uma resposta desproporcional, que leva, por exemplo, a alergias. Alergia é um sinal de intestino desregulado, tá? E inflamação sistêmica também. Então, o intestino ele funciona como um sistema de segurança. Então, se ele está funcionando bem, ele é como um aeroporto bem gerido. Ele vai deixar passar o que deve ser passado, né? Nutrientes, vitaminas, né? Sinais bons, e ele bloqueia
o que não se deve passar. Por exemplo, toxinas, bactérias patogênicas, LPS. E o sistema imune ele trabalha com precisão e sem alarmes falsos. Agora, por outro lado, se você está com disbiose, né, leaky gut, se a barreira intestinal ela está frouxa, comprometida, então as substâncias que não deveriam entrar na corrente sanguínea entram. Tá? O sistema imune vê isso como invasão, ele aciona o alarme. O resultado disso, inflamação crônica de baixo grau, silenciosa, persistente e destruidora. Foi feita uma pesquisa, né, com camundongos. E o que eles fizeram? Esses camundongos foram transplantados com microbiota fecal de pacientes com esquizofrenia. Né? E aí esses camundongos eles exibiram habilidades de aprendizado e memória prejudicadas, semelhantes à dos doadores. Tá? Uma única espécie foi suficiente para induzir comportamento semelhante à esquizofrenia. Ou seja, se alguém não entendeu aqui, eles fizeram um transplante através de fezes, né, da microbiota de alguém com esquizofrenia para os camundongos. Eles começaram a sofrer, mostrar sinais do mesmo mal. Ou seja, existe um padrão na microbiota para cada tipo de doença. E aquilo pode ser transmitido. O interessante é que isso acontece com nós humanos também. Então, a sua microbiota pode influenciar a microbiota de outra pessoa. Como? Para quem é casado, contato íntimo, né? Beijo, né? Através de beijo na boca, por exemplo, parte da microbiota pode ser transferida para o seu parceiro. E isso aí vai pode influenciar na microbiota do outro, de forma positiva ou negativa. Então, você cuidar do seu intestino não é só cuidar de si. Se você mora sozinho, beleza. Aí o problema é seu. Agora, se você não mora sozinho, você tem responsabilidade não só por você, pela outra pessoa também. Agora, o que destrói o intestino? Vamos ver alguns destruidores do intestino. O que faz o intestino ficar desregulado ou doente? O primeiro destruidor se chama antibiótico e medicamentos. Né? Todo mundo já tomou alguma vez na vida. Né? Então, os antibióticos eles não são necessariamente ruins, mas também não são bons. Por quê? Eles destroem bactérias boas e ruins, ou seja, ele elimina todo mundo, os bons e os ruins, tá? Indiscriminadamente. Tá? Então, o único curso pode eliminar espécies que levam meses para se recuperar. Tá? E algumas nunca voltam. Existe também o risco de resistência, né? Você já ouviu falar em resistência a antibiótico, né? Obesidade, alergias, asma e alteração metabólica a longo prazo. Tá? Agora, outros medicamentos, como o omeprazol, né? Eles podem alterar o pH intestinal e a composição bacteriana. O ibuprofeno, bem conhecido, ele pode comprometer a barreira intestinal, ou seja, levar ao leaky gut. Né? Anticoncepcionais hormonais. Né? Eles deslocam um perfil microbiano pró-inflamatório, ou seja, ele vai gerar um ambiente propício para o crescimento de bactérias ruins, que são pró-inflamatórias, ou seja, que vão levar à inflamação. Tá? Antidepressivos e antipsicóticos. Os efeitos ainda estão em estudo. Tá? Então, os antibióticos eles podem salvar vidas, tá? em situações de emergência, né? Não são vilões absolutos, mas eles têm um custo. Né? E é raramente discutido na consulta o custo disso.
e, quando necessário, a reidratação da microbiota depois é parte do tratamento. Mas nem sempre é feito. Às vezes você só vai no médico, ele receita ou te dá o antibiótico, mas ninguém fala sobre regenerar a microbiota. Então, tem gente que toma antibiótico, nunca faz a regeneração e depois começa a ter problemas intestinais, não sabe por quê. Segundo destruidor, ultraprocessados, né? Açúcar e aditivos. Emulsificantes. Né? Interessante que emulsificante você encontra em quase tudo hoje. Sorvete, chocolate, bolacha. Faz um teste. Quando você for no supermercado, for comprar alguma coisa, uma besteirinha que não é saudável, olha lá na lista de ingredientes e vê se você acha emulsificante. Você vai achar em quase tudo emulsificante. Tá? O que o emulsificante ele faz? Ele corrói a camada do muco, de muco que protege a parede intestinal. Isso é só um elemento, só o emulsificante. Aí, aditivos sintéticos reduzem a quermância, que são bactérias, né, anti-inflamatórias, importantes. E o baixo teor de fibra priva bactérias benéficas de alimento. Ou seja, se você consome muito ultraprocessado, se você consome muito açúcar ou alimentos com muitos aditivos, vai existir, consequentemente, um baixo teor de fibra. A fibra, ela não é um alimento para você. Muita gente acha que a fibra é alguma coisa para você. Não é. A fibra é tipo ração para as suas bactérias. Né? Você precisa se alimentar, mas suas bactérias também precisam. Né? Então, a fibra é a ração das bactérias. Então, a falta de fibra pode levar à perda de certos tipos de bactérias e pode levar à desbiose. Então, se sua diversidade microbiana baixa, as bactérias pró-inflamatórias sobem, né, as bactérias ruins, aumenta a possibilidade de permeabilidade intestinal, o que leva à inflamação crônica sistêmica. Os destruidores 3 e 4. Né? Destruidor 3, estresse crônico. Né? O eixo HPA, em ativação crônica, ele altera a secreção de muco intestinal, a motilidade e as populações bacterianas. O cortisol cronicamente elevado cria um ambiente favorável a patógenos e hostil às bactérias protetoras. Traduzindo, o estresse ele leva à produção elevada de cortisol. O cortisol não é ruim, o cortisol é necessário. O que te mantém ativo e acordado durante o dia é o cortisol, você precisa do cortisol. Se você tem uma baixa produção de cortisol, isso vai afetar na sua atividade do dia. O problema é a produção excessiva de cortisol, ou a produção na hora errada. Na parte da noite, o seu corpo não deveria estar produzindo cortisol. Se a sua produção de cortisol está alterada e está alta, isso vai alterar no seu sono. Tá? Então, o que você precisa na parte da noite é a produção elevada de serotonina, não de cortisol. Então, se o estresse, quando ele leva à produção excessiva de cortisol, isso vai fazer com que o cortisol elevado crie um ambiente favorável para a proliferação de bactérias ruins e um ambiente desfavorável para as bactérias boas. O quarto destruidor, sono ruim, né, ou ritmo circadiano alterado. Então, a microbiota ela tem ritmo circadiano próprio. Um sono fragmentado, tá? Sono fragmentado quer dizer, você acorda toda hora, você não consegue dormir por um período sem ficar acordando. Né? Ou horários irregulares de alimentação, turnos noturnos, para quem trabalha na parte da noite, né? Uso de telas à noite, tá? Seja computador, celular. Eles desincronizam esse ritmo. Por que o uso de celular e computador podem alterar o ritmo circadiano? Alguém sabe?
Também, pode ser. Pode, sim, isso pode contribuir. Mas o que faz alterar o sono e o ritmo circadiano é a luz branca. Né? Por quê? Essa luz azul, ela faz com que o seu corpo produza cortisol. É o tipo de luz que você tem durante o dia. É o que estimula a produção de cortisol. Ou seja, se você está usando na parte da noite, antes de dormir, celular e computador, seu corpo vai continuar produzindo cortisol. Porque ele está entendendo, está de dia ainda. Aí você vai dormir com o sistema ativo ainda. Isso pode prejudicar na rapidez com que você dorme, ou você pode acabar nem dormindo. Então, o estresse e o sono ruim, eles ativam o mesmo eixo, né, o HPA. O cortisol ele destrói a diversidade bacteriana. A disbiose resultante produz menos GABA e serotonina, né, 2 neurotransmissores, o que aumenta a ansiedade e piora o sono. Um ciclo que se autoalimenta sem um ponto de interrupção claro. Quinto destruidor, sedentarismo. Né? Então, indivíduos sedentários têm menor diversidade microbiana e mais bactérias pro-inflamatórias. Né? Pessoas ativas têm maior riqueza bacteriana e mais produtoras de SCFAs, que são os ácidos graxos que protegem o intestino e o cérebro. Tá? Então, a movimentação diária, o exercício físico, ele é importante. Tá? Inclusive, muito importante para a sua saúde intestinal. Álcool e cigarro. O álcool crônico, né, ele reduz Clostridia, Bacilli e Bacteroidetes. Né? Ele aumenta a gama proteobactéria pro-inflamatória e diminui a integridade da barreira intestinal, contribuindo diretamente para a depressão, ansiedade via eixo intestino-cérebro. O tabaco causa disbiose microbiana. Então, se você parar de fumar, né, você pode reverter parte do dano. Agora, eu acho que ninguém aqui bebe álcool, né? Mas vamos analisar uma coisa. Quando você vai para um hospital, o álcool é utilizado para o quê? Para desinfectar. Agora, o que você acha que vai acontecer no seu corpo se você consome o álcool? Vai desinfectar o intestino. Vai matar as bactérias, boas e ruins. Então, pessoas que consomem álcool, com quase 100% de certeza, têm disbiose. Então, o álcool é um dos elementos que levam à desregulação no intestinal, a disbiose. O sétimo elemento, pesticidas e toxinas. Né? O glifosato, que é um herbicida mais usado no mundo, ele foi originalmente patenteado como antibiótico. E o resíduo de glifosato em alimentos, né, não orgânicos chegam ao intestino e matam bactérias benéficas. Exposição crônica e baixas doses altera a composição microbiana de forma cumulativa. Destruidor número 8. Disrupção precoce nos primeiros 1000 dias. Né? Então, a gente aqui está tratando de recém-nascidos. Então, o que acontece no início da vida pode moldar a microbiota por décadas. Tem gente que sofre de problemas intestinais desde a infância. Por quê? Nunca teve uma microbiota saudável. Ou seja, é possível reverter esse quadro? É, mas vai levar muito tempo. Porque você precisa estabelecer uma base que aquela pessoa nunca teve. E isso aumenta o risco de doenças crônicas muito antes do diagnóstico. Tá? Então, o que pode causar isso? Parto cesáreo. Tá? O bebê não passa pelo canal vaginal, né? E ele não adquire as primeiras bactérias protetoras da mãe. Né? Então, aumenta o risco de alergias, asma, obesidade e doenças autoimunes. Ou seja,
O parto cesáreo faz com que o bebê não adquira aquelas bactérias necessárias para ele começar a desenvolver a microbiota dele. Ou seja, fica faltando. E ele fica exposto a esses riscos aqui. Fórmula de amamentação. O leite materno ele contém oglicosacarídeos específicos que alimentam Bifidobacterium, que são bactérias essenciais para o desenvolvimento imunológico e cerebral do bebê. Ou seja, a amamentação também é muito importante. Ou seja, se o bebê não foi amamentado, mas ficou o tempo todo na mamadeira, o risco dele de sofrer de disbiose, já desde pequeno, é muito grande. Antibióticos na infância. O uso repetido dos primeiros anos pode causar perdas microbianas permanentes, associado a maior risco de diabetes, obesidade e distúrbio do humor na vida adulta. Isso é grave. Permanente quer dizer, ele nunca vai ter esse tipo de bactéria. Né? Agora, uma visão geral. Então, quais são os 8 tipos de os 8 destruidores? Antibióticos, né? Ultraprocessados e aditivos, estresse crônico, sono ruim, disrupção circadiana, sedentarismo, álcool e cigarro, pesticidas e toxinas e disrupção precoce. Agora, tá, a gente viu tudo isso e aí você se pergunta, tá, como é que eu faço para saber se eu estou com disbiose ou não? Vamos fazer um mínimo diagnóstico aqui. Os primeiros sinais, que são geralmente ignorados, tá? Primeiro sinal, direto do intestino. Inchaço, distensão após as refeições. Né? Isso é aquela barriga inchada. Né? É um dos sinais. Gases excessivos, odor alterado. Alternância entre constipação e diarreia. Uma hora você está preso, outra hora está solto demais. Tá? É um outro sinal. Refluxo ácido. Né? Então, é quando o ácido estomacal, o conteúdo do estômago, ele fica voltando aqui. Né? Refluxo. Fezes com formato alterado. Tá? Então, toda vez que você vai no banheiro, as fezes estão com um formato diferente. Né? Dor ou cólica abdominal sem causa clara. Digestão lenta. Tá? Pesada após a refeição. Esses aqui são alguns sinais diretos de um intestino desregulado. Tá? Segundo sinal, né? Sinal de crescimento bacteriano, SIBO, conhecido como SIBO. Né? Inchaço severo após carboidratos, né? Então, traduzindo de outra forma, açúcar. Né? Brain fog após refeições, que é a névoa mental. Né? Você sente aquela... Parece que você está fora do espaço, né? Depois de uma refeição. Ou até aquela vontade de dormir, você perde a consciência, você vai entre um coma pós-refeição. Né? Má absorção de ferro, vitamina B12 e vitamina D. Diarreia ou constipação persistente, também. Perda de peso não intencional, você começa a perder peso sem causa aparente. Gases mal cheirosos, ácido sulfídrico. Aí, teste de respiração positivo, né? H2CH4. Então, até 85% das pessoas com sintomas de síndrome do intestino irritável têm SIBO. Tá? SIBO é o supercrescimento bacteriano. E na maioria dos casos, o diagnóstico nunca é feito, porque os exames convencionais não procuram por isso. Então, tem gente que tem SIBO e nem sabe que tem. Então, está aqui alguns dos sintomas para você analisar se você tem ou não. SIFO, ou cândida, né? É um supercrescimento fúngico. Né? Diferente do supercrescimento bacteriano, é um supercrescimento fúngico. Né? Então, alguns sintomas. Desejo intenso por açúcares ou carboidratos. Muito comum hoje em dia. Eu sofria disso aqui. Névoa mental e fadiga crônica.
infecções fúngicas recorrentes nas unhas, na pele, infecção fúngica vaginal, tá? Candidíase oral, aftas frequentes. Sintomas de SIBO com testes negativos. Então, você vai ver lá, você tem os sintomas de SIBO aqui, aí você vai fazer um teste, está negativo. Pode ser que você esteja sofrendo de supercrescimento fúngico. Tá? Ansiedade, irritabilidade e depressão. Parasitas intestinais. A gente ignora muito isso aqui, parasitas intestinais. Né? É muito comum na cultura oriental fazer uma desparasitação frequente. Na nossa cultura não existe isso. Né? Pouco se fala em parasitas. Né? Hoje existe com maior frequência coaches, né, falando sobre desparasitação, formas de desparasitar, mas quase não se fala de infecção com parasitas. Tá? Então, aqui estão alguns tipos de parasita e o que cada uma delas pode causar. Então, diarreia, má absorção, dor abdominal, inchaço crônico, fadiga, síndrome do intestino irritável, algo parecido, né, com a síndrome do intestino irritável, dor abdominal, diarreia intermitente, colite, diarreia grave, gastrite, tá? Úlcera e câncer gástrico. Esse aqui é algo até um pouco comum. Esse aqui é um tipo de bactéria, H. pylori, que se instala no estômago. E ele destrói a barreira ali intestinal, o que causa gastrite. Tá? Existem alguns tipos de gastrites. Essa bactéria é uma das causas. Tá? Se você tem gastrite, não quer dizer que você tem essa bactéria, mas ter essa bactéria vai levar você a ter gastrite. Tá? Agora, sobre os parasitas, é interessante. A maioria das pessoas está contaminada por parasitas, né? Seja em grande escala ou pequena escala. Como ter certeza se você tem parasitas ou não? Se você tem animais de estimação em casa. Pessoas que têm gato, cachorro, com certeza têm infecção de parasita. Porque gato e cachorro carregam parasitas, ou seja, o contato com gato e cachorro pode te contaminar. Então, principalmente pessoas que têm animais domésticos precisam de fazer uma desparasitação a cada 6 meses, pelo menos. E é interessante que as parasitas, às vezes você tem esses sintomas, né, que a gente apresentou aqui, aí você pode até enganar. Pode você pensar que ou eu tenho um intestino irritável, ou SIBO, ou SIFO, né? Mas pode ser também contaminação por parasita. Porque tem parasitas, existem vários tipos de parasitas. Tem parasitas que se alimentam de vitaminas, de minerais, tem parasitas que se alimentam de açúcar, né? Então, aquela vontade excessiva de comer açúcar pode ser parasita, um tipo de parasita, né? Ou, se você toma suplemento e parece que não faz efeito nenhum, parasita. Pode ser parasita que está se alimentando justamente de vitaminas e minerais, ou seja, afeta você diretamente. Agora, o intestino permeável, sintomas de um intestino permeável. Né? Então, o mecanismo aqui, as junções, né, as tie junctions da parede intestinal se afrouxam. Tá? Então, é aquela barreira intestinal que vai proteger você. Então, elas se afrouxam. O que acontece? Proteínas, glúten, micróbios e antígenos alimentares que antes eram barrados, agora cruzam para a corrente sanguínea. Então, o que acontece? Isso vai disparar a inflamação sistêmica e uma resposta autoimune. Tá? A zonulina é o marcador sanguíneo desse processo. Então, sintomas intestinais de leaky gut. Intolerância alimentar múltipla, que piora progressivamente. Reações a alimentos antes tolerados sem problema. Então, de repente, você começa a ter reação a alimentos que antes você não tinha. Tá? Isso é sinal de leaky gut. Pele, né? Sinais na pele, eczema,
psoríase, acne, urticária, né, são sinais de leaky gut. Condições articulares, né, dores musculares difusas, também são sintomas de leaky gut. Consequências sistêmicas, né, base para praticamente todas as doenças autoimunes. Né. Inflamação sistêmica crônica de baixo grau, névoa mental, ansiedade, depressão, desequilíbrio hormonal, resistência à insulina. Agora, intolerâncias alimentares, as consequências. Né? Então, intolerâncias alimentares, elas são consequências de um intestino adoecido. Não são a causa primária, então são sintomas. Tá? O intestino inflamado e permeável, ele cria um ambiente que não tolera alimentos que antes eram bem digeridos. Ou seja, você pode estar consumindo algo saudável e o seu corpo reagir àquilo. Né? Então, a gente tem, por exemplo, intolerância à lactose. Com relação à intolerância à lactose, eu não estou muito de acordo com essa definição intolerância. Por quê? Porque a lactose ele é um tipo de açúcar, né, que se encontrar no leite. Então, é um carboidrato. O seu corpo produz lactase, que é a enzima que vai ajudar na digestão da lactose, né? Ele produz na infância, porque você está na fase da amamentação. Depois que você é desamamentado, né, o corpo eventualmente vai parar de produzir essa enzima. Ou seja, se depois que ele parou de produzir enzima, você começar a consumir algum produto que tenha lactose, você vai ter reação àquilo. Justamente porque está faltando aquela enzima. Mas não é necessariamente uma intolerância. É uma intolerância no sentido que o seu corpo não está tolerando aquilo. Mas é um processo comum. Depois que você é desamamentado, o corpo não precisa mais produzir aquilo. Claro que existem casos em que o corpo se adapta, né? Se desde pequeno já o seu corpo já se acostumou ao consumo de produtos lácteos, né? Então o seu corpo pode continuar produzindo lactose. Então tem gente que passa a vida inteira tomando leite, consumindo produtos com lactose, iogurte, por exemplo, né? E nunca ter reação a isso, porque o corpo se acostumou e continua produzindo. Tá? Intolerância ao glúten, né? Aqui se fala de pessoas não celíacas, né? Então, o que isso causa? Inflamação intestinal aumenta e aumenta também a reatividade ao glúten, né? Mesmo sem você ter a doença celíaca. Intolerância à histamina. Tá? A intolerância à histamina funciona assim. A histamina ela é produzida pelo próprio corpo, mas também existem alimentos que são ricos em histamina. Tá? Então, o que acontece? Se você tem um déficit, né, de DAO, por causa de desbiose, que é o que ajuda a degradar a histamina, né, a processar a histamina, você vai ter um excesso de histamina no seu corpo. Ou seja, o corpo não vai conseguir lidar com aquele excesso. Aí você desenvolve uma intolerância. Não é exatamente uma intolerância, mas é como eles chamam, intolerância. Né? O seu corpo produz histamina, então é normal. Então o problema não está na intolerância, o problema está no déficit de produção aqui do DAO. Tá? Food maps. Né? Food maps são alimentos... me fugiu a palavra agora. Alimentos que fermentam rapidamente. Né? Então, o consumo de food maps, se você tiver intolerância a esses alimentos, isso vai causar fermentação excessiva por SIBO ou desbiose. Né? Então, carboidratos fermentáveis podem causar inchaço severo. Tá? Existe uma lista grande aí de alimentos que são considerados food maps. Né? Outros alimentos podem causar leaky gut, né, que permite a passagem de antígenos, né, o que ativa o sistema imune e cria reação contra alimentos antes tolerados. Agora, quais são os sintomas de doenças inflamatórias intestinais? Né? Então, síndrome do intestino irritável. Né?
Diagnóstico de exclusão. 85% tem cibo subjacente. Tá? Então, doença de Crohn é um sintoma é uma doença inflamatória. Tá? A pessoa com doença de Crohn ela tem uma disbiose profunda. Tá? Colite ulcerativa é uma inflamação no cólon, né, no intestino, quer dizer, no intestino grosso. Né? Então, o intestino grosso começa a produzir bactérias pró-inflamatórias em excesso. E gastrite causada pela bactéria H. pylori, tá? Que é uma bactéria que destrói a mucosa gástrica. Sintomas de doenças autoimunes derivadas do intestino. Artrite reumatoide. Doença celíaca. Lúpus eritematoso sistêmico. Esclerose múltipla. Tá? Hashimoto. Hashimoto é uma doença autoimune na tireoide. Tá? Diabetes tipo 1. Psoríase. E síndrome de Sjögren. Isso aqui é uma palavra sueca. Tá? Sjögren. Então, o mecanismo comum é disbiose, leva ao leaky gut, né, ao intestino permeável, que vai fazer com que endotoxinas entrem na corrente sanguínea, que vai ativar uma resposta imune anormal e produção de anticorpos para combater aquilo que invadiu ali a corrente sanguínea. A disbiose ela causa aumento de células TH17 e produção de anticorpos, que é a base praticamente de toda doença autoimune. Então, que sintomas sistêmicos, né? Então, se você tem problemas no cérebro ou no seu humor, né? Então, alguns sintomas são depressão, ansiedade, névoa mental, burnout e insônia. Né? Então, isso que é classificado como doença, na verdade, são só sintomas. Tá? Se o seu metabolismo está afetado, você vai ter uma resistência à insulina, tá? Obesidade, colesterol alterado, diabetes. Músculo esquelético. Sintomas: dores articulares, fibromialgia, fadiga crônica, rigidez matinal. Problemas na pele. Né? Sintomas: acne, eczema, rosáceo, psoríase, urticária. Problemas no sistema imunológico, né, na imunidade. Sintomas: infecções frequentes, alergias, rinite, asma, né, Covid longo. Né. Sistema hormonal desregulado. Sintomas: desequilíbrio estrogênico, PCOS, menopausa precoce e libido baixa. Agora, quais os tipos de testes que mostram o seu estado do intestino? Tem alguns testes que funcionam, nem todos funcionam, mas esses aqui são alguns deles que são um pouco mais confiáveis. Então, teste de fezes, né, PCR. Ele vai detectar bactérias, parasitas e vírus pelo DNA. É muito mais preciso que microscopia convencional. Ele vai mostrar a diversidade microbiana, marcadores inflamatórios e a saúde da barreira intestinal. Tá? Esse é um dos testes. O segundo é o teste de respiração H2CH4. Ele pode detectar SIBO, né, crescimento bacteriano. O paciente ele ingere uma solução de açúcar e exala ar em intervalos. Né. Então, um pico de hidrogênio ou metano vai indicar um supercrescimento bacteriano no intestino delgado. Zonulina sérica, né, o marcador sanguíneo de permeabilidade intestinal, leaky gut, né, elevada em doenças autoimunes, SIBO e inflamação intestinal crônica. O quarto teste é um teste de intolerâncias, né, IgG ou IgE. Elas identificam reações imunológicas a alimentos específicos. Né, o IgE para alergia, é rápido, e IgG para intolerância, que é mais lento, né, mais difícil de identificar. Então, o seu intestino tem a capacidade
de se autorregenerar, mas você tem que dar as condições corretas para isso acontecer. A boa notícia é que o intestino é um dos órgãos com a maior capacidade regenerativa do corpo. Então, entre 3 a 5 dias é um tempo necessário para a camada de células da parede intestinal se renovar completamente. Tá? Então, aqui é só o início do processo de renovação. Não quer dizer que em 3, 5 dias seu intestino vai estar completamente curado, tá? Mas é para restaurar a base, tá? Restaurar a base, de 3 a 5 dias. Então, se você eliminar a inflamação, deixar o intestino ali em descanso, né? Se ele estiver em um ambiente favorável, ele começa a se regenerar em 3 a 5 dias. Então, a base ela se regenera nesse período. De 1 a 7 dias, né, é o tempo necessário para você começar a sentir mudanças na digestão com alterações alimentares bem direcionadas. Tá? Então, se você sofre de problemas digestivos ou o intestino, algum problema intestinal, né, você mudando a sua base alimentar, de 1 a 7 dias você começa a sentir a diferença. Tá? De 2 a 12 semanas é tempo suficiente para você começar a perceber mudanças mesuráveis na composição da microbiota com intervenção consistente. E aí, de 3 a 6 meses é o tempo necessário para a regeneração mais profunda da barreira intestinal e equilíbrio microbiano. Tá? Isso aqui é um período de tempo generalizado, né? Isso pode prolongar dependendo de pessoa para pessoa. Então, para casos mais graves, você pode levar de 1 a 2 anos. Né? Se você já teve, se você já veio com o intestino desregulado desde a infância, desde bebê, né? Isso aqui pode demorar muito mais tempo. Pode levar de 1 a 2 anos para o intestino se regenerar por completo. Tá? Agora vamos ver aqui alimentação anti-inflamatória, né? O que ajuda a desinflamar o intestino, né? E o que você deve eliminar para eliminar a inflamação intestinal. Então, quando você vai fazer um protocolo de regeneração intestinal, o primeiro passo de tudo, mudança alimentar. Você tem que retirar tudo que está causando, tudo que está irritando o intestino, tudo que está causando inflamação. E aí você adiciona, você mantém só o que vai desinflamar o intestino ou o que não vai irritar. Então, tem alimentos neutros que não vão irritar o intestino e tem alimentos que vão ajudar no processo de desinflamação. Tá? Então, alimentos pré-bióticos. Alho, cebola, alho poró, aspargo, aveia, banana verde, alcachofra. Tá? Alimentos fermentados, né, como chucrute, quinte, kefir, iogurte natural, miso, kombucha. Tá? São alimentos ótimos para você ajudar na recomposição da flora intestinal. Ômega 3, né? Você vai encontrar em peixes gordurosos, por exemplo, sementes de linhaça, nozes, né? Polifenóis, você vai encontrar em frutas vermelhas, chá verde, né? Eu trocaria aqui o chá verde por chá branco. Eu acabei colocando aqui sem querer, porque o chá branco ele vai ter zero ou pouca cafeína. O problema do chá verde é justamente a cafeína. Tá? Então, o chá branco é melhor, ele vem da mesma folha, só que ou ele vai ter uma quantidade de cafeína muito baixa ou não vai ter. Tá? O cacau escuro, tá? Ele tem polifenóis. Então, para quem come chocolate, seria melhor o chocolate amargo, né? Com menos açúcar possível. Ou, na melhor das hipóteses, melhor deixar de fora. Melhor deixar de fora. Né? Curcuma, azeite extra virgem. Tá? E fibras variadas, que você vai encontrar em leguminosas, vegetais coloridos e grãos integrais. Agora é importante aqui falar uma coisa. Né? Existe
uma sequência. Não é que você vai, por exemplo, tirar todos os alimentos inflamatórios e, de repente, vai começar a consumir tudo isso aqui, né, de uma vez só. Dependendo do problema, você tem que começar passo a passo. Tá? Aqui é uma visão generalizada, né, do que você vai adicionar, mas existem passos, existem momentos certos para você adicionar. Então, se você, no início, se o objetivo é eliminar a inflamação, você não vai adicionar logo de cara, por exemplo, alho e cebola, principalmente se você tem SIBO, né, um crescimento bacteriano excessivo. Por quê? Alho e cebola fazem parte dos food maps, são alimentos fermentáveis. Ou seja, você tem que primeiro eliminar a inflamação, regular a microbiota e depois você pode adicionar esses alimentos aqui, alho, cebola, alho poró, né, que são fermentáveis. Então, primeiro regular a microbiota e depois adicionar esses alimentos. Tá? Agora, o que você deve reduzir e eliminar? Açúcar refinado, né, xarope de frutose, ultraprocessados e emulsificantes, álcool em excesso, né? Ninguém toma álcool aqui, né? Então a gente não tem problema. Glúten e laticínios industrializados, né? Se houver sensibilidade. Óleos vegetais refinados, como óleo de girassol, milho e soja. Alguém sabe por que óleos vegetais está aqui na lista de alimentos para se eliminar? Os óleos vegetais, eles são ricos em ômega 6. A gente viu aqui, né, na lista dos alimentos anti-inflamatórios, ômega 3. O ômega 6, ele estimula a inflamação. O ômega 6 não é necessariamente ruim. O problema é que a alimentação moderna é rica em ômega 6, ou seja, a gente tem ômega 6 em excesso. É uma das causas de inflamação crônica. A gente mantém o nosso corpo em constante estado inflamatório. Esse é um dos motivos, consumo excessivo de alimentos ricos em ômega 6. Então, os óleos vegetais, eles são ricos em ômega 6. Né? Girassol, milho, soja, rapsöl, né? Seria canola. Né? E o que ajuda? O ômega 3 é o contrário do ômega 6. Então, se o ômega 6 ele estimula a inflamação, o ômega 3 ele reduz a inflamação. Então, o ômega 3 é anti-inflamatório. Então, a gente deveria focar mais em uma alimentação rica em ômega 3 e abaixar o consumo de ômega 6. O óleo de coco também. Você pode consumir tranquilo. Tá? O óleo de coco é um outro assunto à parte, porque existe muita discussão. Tem uns que dizem que o óleo de coco é ruim, outros dizem que é bom. E o ponto de discussão principal é justamente porque o óleo de coco ele é um óleo rico em gorduras saturadas. Mas esse aí é um tema para outra palestra, né? Porque eu já entrei no tema de gorduras saturadas, né? Que também tem uma conotação negativa, mas gorduras saturadas não é necessariamente algo negativo. Mas óleo de coco você pode consumir sem problema. A composição do óleo de coco é diferente de gorduras saturadas provenientes da carne, por exemplo. Tá? Então, o óleo de coco é muito saudável. Era isso que você queria saber? Okay. Responde essa pergunta? Não. Probióticos e prebióticos terapêuticos. Aqui temos alguns tipos de probióticos, né? Então, esse probiótico aqui, esse tipo de bactéria, ele vai ajudar na combater a ansiedade, melhorar o humor, vai ajudar a restaurar a integridade da barreira intestinal, diarreia associada a antibióticos. Tá? Então, são os lactobacillus rhamnosus. Bifidobacterium longum. Essa bactéria ela vai ajudar
na redução do estresse, na melhora do sono, reduzir a inflamação e em sintomas depressivos. Lactobacillus acidophilus vai ajudar na imunidade, na digestão e na intolerância alimentar. E o Saccharomyces boulardii, né? Ele vai ajudar na diarreia, infecções, SIBO e restauração pós-antibiótico. Ou seja, as bactérias elas são essenciais, não são todas as bactérias ruins. Agora, a questão é, tá, onde eu encontro essas bactérias? Que é difícil, né? Hoje você encontra em farmácia, por exemplo, cepas, né? Você vai encontrar cápsulas com cepas definidas, né, de bactéria. Eu não acredito que cápsulas com certos tipos de bactérias é eficiente. Por quê? Porque a maioria dessas bactérias elas não vão sobreviver ao ácido estomacal, ou seja, a maior parte vai ser destruída ali logo que chegar no estômago. Então, as bactérias elas habitam ali no intestino delgado e outra parte no intestino grosso, né? Mas as bactérias boas elas precisam estar no intestino delgado, ou seja, elas não vão nem chegar lá. Então, qual é a melhor forma ou quais as chances, o que você deve fazer para ter uma chance maior de repor essas bactérias ou ter um número maior dessas bactérias? Através de alimentos fermentados. Kimchi, né, o que a gente viu ali, kimchi, kefir, é ótimo. Kefir é uma das bebidas fermentáveis que tem o maior número de bactérias benéficas. Tá? Então, a bebida de kefir é ótimo para isso. Agora, o que você pode fazer para reparar a barreira, né, intestinal que está comprometida? Então, a gente tem aqui alguns elementos, né, e todos eles você pode adquirir, né, em forma de suplemento, tá, para ajudar na restauração. Então, o primeiro deles é a L-glutamina. Tá? A glutamina é um aminoácido não essencial, ou seja, o corpo produz. Se o corpo produz, por que eu vou tomar? Porque ele vai acelerar o processo de regeneração. Então, o corpo produz. Se você não tomar nada, ele vai levar um tempo para regenerar. Se você tomar, ele vai encurtar aquele período de regeneração. Tá? Então, a L-glutamina ela é muito receitada para pessoas com problemas intestinais, justamente para poder acelerar esse processo. Tá? Então, é só para acelerar o processo, só para isso. O zinco é um mineral extremamente essencial para a saúde intestinal e várias outras coisas, né? Ele vai regular as proteínas das junções estanques, né? As tie junctions. Né? Existe um tipo de zinco específico para restauração intestinal. O nome dele é zinco-carnosina. Tá? Então, zinco-carnosina. Aqui eu coloquei só o zinco em geral, mas zinco-carnosina é específico para restauração intestinal. Ele é mais leve, tá? Se você está com sensibilidade intestinal, ele é um pouco mais leve. Se o seu estômago está muito sensível, pode ser que ele cause alguma reação, mas aí, antes de ingerir o zinco, aí você teria que primeiro trabalhar na reconstrução da barreira estomacal, né, para ele não reagir. Butirato, tá? O butirato ele é produzido por certas bactérias, né, e ele repara os esterotócitos e fortalece as tie junctions, produzido pela microbiota saudável. Vitamina D, muito importante para a restauração da saúde intestinal. Né? Ele vai modular o sistema imune e proteger a barreira intestinal. Tá? Colágeno, tá? Ele vai suportar a estrutura da mucosa. Ele é encontrado para quem come carne, né? Você vai encontrar, por exemplo, em caldo de ossos, né? Ou na gelatina. Ômega 3. Ômega 3. Ele é anti-inflamatório e vai reduzir a inflamação na mucosa intestinal. Tá? Então, geralmente quando eu faço um protocolo, né, com algum cliente,
os elementos principais aqui que eu uso é esse aqui, ó, glutamina, zinco, butirato em certos casos, vitamina D, colágeno não uso porque geralmente o colágeno não é muito absorvido, tá? Principalmente se você consumir em pó, se você for consumir em formato de suplemento, tá? Se você quiser e se você consome carne, seria melhor você consumir no formato de caldo de ossos, tá? Gelatina você tem que ter um pouco de cuidado, porque a maior parte da gelatina que a gente encontrou hoje, ela é proveniente do porco. Então, a gente tem que ter um pouco de cuidado com a gelatina. Né? Ok. Uma pergunta importante. Tá? Onde eu encontro, por exemplo, o zinco? Como é o seu nome? Perdão. Sueli. A Sueli perguntou se ela encontra o zinco, por exemplo, na DM. Sim. Eu não aconselharia ninguém a comprar suplementos, seja zinco, vitamina D ou magnésio, nessas lojas, nessas farmácias como DM, Rossmann. Por quê? Eles são de baixa qualidade. Então, é melhor você procurar esses suplementos em lojas mais especializadas para isso. Então, não em farmácia. Depois da palestra, eu posso te passar algumas informações, tá? Onde você encontra. Mas existem locais... Você pode procurar na internet, tá? Onde você encontra zinco, magnésio ou vitaminas de melhor qualidade. Tá? Eu estou falando isso porque eu já consumi suplementos comprando na DM, tá? Mas a maioria, por exemplo, o magnésio, a composição do magnésio que você vai comprar na DM, por exemplo, o corpo praticamente não vai absorver o que está ali. Tá? A composição do magnésio ali da DM é de magnésio oxídeo, ou seja, uma boa parte daquilo o corpo vai eliminar. Ele não vai absorver quase nada. Se ele absorver 10%, já é muito. O quarto pilar, para restaurar a sua barreira intestinal, sono e o ritmo circadiano. Muito importante e não é levado muito a sério. Então, é durante o sono profundo que o fígado intensifica a desintoxicação, que o sistema linfático elimina resíduos do cérebro e que a camada intestinal sofre reparo celular crítico. Microbiota regenera a população benéfica. Ou seja, se você está pulando isso aqui, você está pulando uma parte importante da regeneração. Então, o sono é muito importante. Tá, agora quanto tempo eu devo dormir e qual é a hora certa para dormir? Pelo menos 8 horas por noite. Pelo menos. Agora, mais importante, que horas ir dormir? Porque isso é importante também. Se você dorme depois da meia-noite, você pulou esse processo já não vai fazer mais nada. Então, o essencial é você dormir antes da meia-noite, ou seja, no máximo 10 horas da noite. Quanto mais cedo, melhor. Tá? Existe uma teoria que diz o seguinte, cada hora de sono antes da meia-noite conta como 2 horas de sono. Então, se você for dormir às 10 da noite, das 10 às 12 são 2 horas de sono, mas para o corpo são 4. Então, quanto mais cedo, melhor. Né? Mais tempo de regeneração. Depois da meia-noite, aí a parte de recuperação, desintoxicação, já passou. Então, você pulou essa etapa aqui e vai ficar faltando na regeneração do intestino. Então, muito importante levar isso em consideração. Tá? Então, 7 a 9 horas de sono de qualidade, né? Eu diria 8 horas. Né? Horários regulares de alimentação. Tá? Então, é importante você ter horários regulares de alimentação. Né? Se você se alimenta 2 vezes por dia, então, você come em certo horário e a segunda refeição depois de uma pausa em outro horário. Nunca comer logo antes de dormir. Nunca faça isso. Porque aí você vai dormir, sua digestão vai parar, isso vai afetar na qualidade do seu sono e na digestão também. Né? Porque quando você dorme, o sistema digestivo para de funcionar. Então, você vai ficar com a comida parada ali o resto da noite. Então, o essencial é você
comer pelo menos umas 3, 4 horas antes de dormir. Tá? Reduzir luz azul 1 a 2 horas antes de dormir. Ou seja, se você usa muito computador e está na frente do celular, né, 1 hora antes de dormir ou 2 horas antes de dormir, você para, né, deixa o corpo relaxar para começar a se preparar para dormir. Né? Então, o quinto pilar, movimento e exercício. Então, eles fizeram um teste aqui de 5 semanas de exercício em camundongos, né? E isso mudou a microbiota e aumentou os níveis de butirato nos camundongos. Tá? 5 semanas de exercício. Os efeitos neuroprotetores do exercício são parcialmente medianos pela microbiota. Então, o que o exercício ele faz no intestino? Ele aumenta a diversidade microbiana, aumenta a produção de SCFAs, né, butirato, melhora a motilidade intestinal, tá, e reduz a inflamação sistêmica. Fortalece também a barreira intestinal. Para quem sofre de constipação, exercício é essencial. Por quê? A constipação, uma das causas é a falta de movimento. Então, o que causa constipação? Um sistema nervoso ativado, você está em constante estresse, que diminui a movimentação intestinal. Então, ele não se movimenta como deveria, e o que deveria sair fica preso ali. Então, o exercício é essencial para que aquela movimentação intestinal volte a se regular. Tá? Sexto pilar, regulação do sistema nervoso. Né? O nervo vago ele é a chave. Né? Enquanto o sistema nervoso está em modo de alarme, né, o cortisol continua destruindo a microbiota. Estimula o nervo vago, reduz a inflamação e acalma o intestino. Então, como estimular o nervo vago? Respiração diafragmática lenta. Tá? A gente vai ver esse mais detalhe na segunda palestra, né, a gente vai falar só sobre o sistema nervoso. Meditação e mindfulness. Meditação aqui não quer dizer yoga ou esse tipo de meditação. Meditação quer dizer você parar, por exemplo, ler a Bíblia, meditar no que você está lendo, tá? Isso conta também. Cantar, o mar, fazer gargarejo, né? Banho frio controlado ajuda, contato social de qualidade. Então, tudo isso ajuda na regulação do sistema nervoso. Então, 6 pilares que agem juntos. Alimentação, probióticos, barreira, né, glutamina, o consumo de glutamina, zinco, butirato, vitamina D. Sono, muito importante, né, regular o círculo circadiano. Exercício e sistema nervoso. Regulação do sistema nervoso. Então, de 1 a 7 dias, você vai sentir as primeiras mudanças, né, de melhora na digestão, redução do inchaço. Tá? De 2 a 4 semanas, você vai notar, o corpo vai sofrer mudanças microbianas positivas. Né? De 1 a 3 meses, ocorre a reparação da barreira intestinal, e de 3 a 6 meses, ou mais, né, ocorre a regeneração profunda. Tá, como é que eu começo? Então, como é que eu posso começar com essa semana? Primeiro passo, remover o que está inflamando. Segundo passo, repor o que está faltando. Terceiro passo, reinocular. Aqui tem a ver com a microbiota. Tá? Quarto passo, reparar. E quinto passo, manter o ritmo. Tá? Então, primeiro passo, você vai remover açúcar, refinados, xarope de frutose, ultraprocessados, emulsificantes, álcool, glúten, laticínios industrializados, IBPs e ANEs desnecessários, né? E estresse sem manejo. Então, esse é o primeiro passo. Né? Remover tudo isso que está causando inflamação no corpo. Segundo passo, você vai fazer uma reposição. Tá? Então, ácido gástrico, por exemplo, vinagre de maçã diluído, né? Ou limão antes das refeições, enzimas naturais,
mamão e abacaxi, eles têm enzimas muito fortes, né? A papaína ou bromelaína, né? Que ajudam na digestão de proteína, né? Até uma dica interessante para quem às vezes tem uma alimentação rica em proteína e gordura, né? Às vezes tem aquela sensação de estar pesado, né? Porque a proteína e a gordura principalmente é o que mais demora para digerir, tá? Então, se você quer que a digestão seja feita mais rápido, você pode usar papaína, existe em cápsulas, né? Você pode comprar a cápsula, papaína e bromelaína, ou uma das duas. Você pode consumir as duas também, ou uma das duas. Isso vai ajudar a acelerar a digestão de proteínas e ajudar a acelerar no processo de gordura, da digestão da gordura. Tá? São enzimas muito fortes, por isso que elas ajudam a acelerar a digestão. Então, água adequada, né, 30 ml de água por quilo, tá? Por quilo de peso corporal, por dia. Né? Então, que é fundamental para a mucosa intestinal. Então, beber água suficiente também, muito importante. Consumo de fibras variadas, né? No mínimo de 25 a 35 gramas por dia, de fontes diversas, né? Vegetais, grãos e por aí vai. Né? É o combustível das bactérias, então elas precisam de alimento também. Terceiro passo, reinocular, né? Consumo diário de fermentados, né? Chucrute, kimchi, kefir, iogurte natural, kombucha, miso, né? Probióticos em cada refeição, né? Então, pré-bióticos, aqui é importante fazer uma diferença. Probióticos são as bactérias, pré-bióticos é a ração das bactérias. Então, pré-ração, pró são as bactérias. Tá? Então, dá ração para as bactérias. Não é só colocar as bactérias no intestino, você tem que alimentá-las também, senão elas vão morrer. Tá? Então, alho, cebola, alho poró, aspargo, aveia, banana verde, são todos alimentos pré-bióticos. Pode ser cozido, né? Mas o melhor é cru. O melhor é cru. Ele tem também... me falta a palavra agora. Ele tem elementos anti-inflamatórios. Tá? Então, por exemplo, você vai consumir alho cru, você corta ou amassa ele, deixa descansar por 10, 15 minutos, ele vai liberar a lisina, que é anti-inflamatória. É um inflamatório muito potente, mais potente que remédio. Né? Probiótico suplementar, né? Multicepas, lactobacillus, bifidobacterium. Né? Isso aqui você consegue encontrar na variedade de alimentos fermentáveis. Quarto passo, reparar. Né? Aí você pode usar glutamina, o zinco, carnosina, caldo de ossos, para quem consome carne, né? Curcuma, com um pouco de pimenta preta. Né? A pimenta preta ela ajuda a aumentar a absorção em até 2000%, né, da curcuma. Aloe vera, tá? É o gel da folha sem aloína, ela tem propriedades cicatrizantes da mucosa intestinal. Então, se a mucosa intestinal foi danificada ou a mucosa estomacal também foi danificada, a aloe vera vai ajudar a recuperar a mucosa. Muito potente, muito boa. Ômega 3 também, anti-inflamatório sistêmico. Né? Quinto passo, ritmo, né? Respiração 4 a 7, 8 vezes. Eu vou pular essa parte aqui, porque isso aqui já está incluso na segunda palestra, então, para não prolongar muito. Tá? Então, quinto passo é regular o sistema nervoso. Então, para quem quer aprender a regular o sistema nervoso, compareça à segunda palestra. Tá? Então, nas primeiras 2 semanas, você vai remover e recomeçar do zero. Tá? De 2 a 4 semanas, você vai repor e reinocular. Nas semanas 3 a 6, reparar. E nas semanas 6 a 12, monitorar e ajustar. Tá? Isso aqui é uma visão geral só. Né?
Não está escrito em pedra, né, que vai exatamente acontecer isso nesse período. Pode ser que demore mais, dependendo dos casos. Se o seu caso é recente, mais leve, vai ser mais rápido. Se você já carrega problemas há muitos anos ou há mais tempo, vai demorar mais tempo. Tá? Então, começando hoje, elimine açúcar e refinados, ultraprocessados. Adicione um alimento fermentado por dia. Tá? Veja primeiro se você tem SIBO. Se você tem SIBO, você precisa tratar primeiro o SIBO antes de adicionar alimento fermentado. No caso de crescimento bacteriano, isso aqui pode piorar. Tá? Então, primeiro, analisar qual é o seu problema. Se você tiver crescimento bacteriano excessivo, isso aqui entra só depois, não no início. Mas se você não tem, então você pode adicionar alimentos fermentados, um alimento fermentado por dia. Tá? 5 minutos de respiração diafragmática. Tá? Também vamos ver na próxima palestra. Então, agora falta outra peça. Já vimos sobre o intestino, né? Agora falta o sistema nervoso. Então, você precisa trabalhar os dois ao mesmo tempo. Não é só tratar o intestino e ignorar o sistema nervoso. Ou tratar o sistema nervoso e ignorar o intestino. Os dois têm que ser vistos de forma conjunta. Né? Então, já viu isso aqui? Então, o seu corpo ele não trabalha contra você. Ele trabalha com o que tem disponível. Então, se você disponibilizar um ambiente bom para a recuperação, ele vai fazer o trabalho sozinho. Então, tudo que você precisa fazer é conceder o ambiente favorável para a recuperação intestinal. Bom, isso é o que eu tinha para apresentar na primeira palestra. E a segunda palestra, vamos falar exatamente só sobre o sistema nervoso e como traumas recentes, traumas da infância, podem afetar o sistema nervoso, que também afeta diretamente o sistema digestivo. E o que você pode fazer para regular o sistema nervoso. Eu acho que a gente agora tem uma pausa, né? Nós vamos ter agora uma pausa de 10 minutos para respirar, alongar, tomar um chazinho. E antes de nós passarmos para esse momento de pausa, vamos ter uma música, é isso? Vamos aproveitar o máximo. E, como eu falei, são 6 horas, daqui a pouco iniciamos a segunda palestra. E falta muito até meia-noite, né? Tá tranquilo, né? Para a gente terminar. Né? Fiquem à vontade. Então, vamos escutar então a mensagem musical desse momento e vamos então passar para a nossa pausa. Só para falar, não é mensagem musical. Nós vamos ter então para o fechamento dessa parte do culto, nós vamos então nos levantar para cantarmos a música final de bênção e depois o William fecha com uma oração, né? Mesmo distantes deste bom lugar, concede ao Pai podermos desfrutar do teu amor que é sem medida, da paz que só em ti se pode achar e que a esperança que nos faz andar esteja sempre a iluminar a senda que nos leva rumo ao lar, onde estaremos face a face a te adorar. Enfim. Amém. Vamos curvar nossas frontes e para uma palavra de oração. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de aprendermos
como podemos regular nosso intestino, e que possamos sair daqui com essas informações e consigamos aplicar e fazer as mudanças necessárias para termos mais saúde e sermos o exemplo e luz para os outros também que sofrem e não têm todas as informações que temos. Nos acompanhe e acompanhe as pessoas que precisam voltar e esteja conosco também, que vamos ficar para a segunda parte, e que possamos ter mais conhecimento e sair daqui repletos de conhecimento para compartilhar e para aplicar na nossa própria vida. Isso é o que eu te peço e agradeço em nome de Jesus. Amém. Ahora son 18